Olá, meus irmãos, eu desejo que todos estejam bem, desejo que todos estejam em paz. Na Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata deste domingo, dia 12 de julho de 2026, os pastores que conduziram esta EBD, eles terminaram então uma série sobre os 8 milagres que foram registrados no Evangelho de João e a conclusão foi muito boa. O pastor Gerson Belucci afirmou que o Evangelho deve ser vivido e que os ensinos de Jesus precisam ser praticados. Ótimo, até aqui nada a observar. Muito pelo contrário, este é exatamente o ensino do Novo Testamento. Mas, justamente por concordar com esta afirmação, eu gostaria de fazer uma pergunta. A própria Igreja Cristã Maranata e seus líderes máximos praticam aquilo que eles ensinam? Essa é a reflexão que eu quero propor hoje. Antes, vamos entender rapidamente o que foi ensinado nesta EBD. Segundo os professores, os 8 milagres narrados por João não são apenas milagres. Eles representariam uma sequência do desenvolvimento da vida cristã. Primeiro, a transformação da água em vinho representaria então a obra do Espírito Santo, que é a Igreja Maranata. Depois, a cura do filho do oficial do rei representaria aprender a crer e a obedecer. Ensino da Igreja Maranata. Em seguida, o paralítico representaria abandonar o comodismo e caminhar para o templo da Igreja Maranata. A multiplicação dos pães passaria a simbolizar a chamada palavra revelada da Igreja Maranata. Jesus andando sobre o mar representaria sua presença nas tribulações. O cego de nascença representaria alguém que vai compreendendo cada vez mais os mistérios da palavra revelada da Igreja Maranata. Lázaro representaria o conhecimento da vida eterna na Maranata. E, finalmente, a pesca maravilhosa representaria a evangelização orientada pelos dons espirituais da Maranata. À primeira vista até parece um esquema bonito, mas será que João escreveu o seu evangelho para ensinar isso? O próprio João responde. Ele afirma que esses sinais foram registrados para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, os milagres apontam para Cristo. Na EBD, porém, quase todos acabam apontando para a espiritualidade característica da própria Igreja Maranata. Água em vinho, obra do Espírito. Multiplicação dos pães, palavra revelada da Maranata. Não é? O paralítico vai para o templo da Maranata. A pesca, por meio de dons espirituais da Maranata. Vocês percebem a diferença? Cristo deixa de ser o centro e o sistema passa a ocupar esse lugar de Cristo. Outro problema aparece na própria sequência. Segundo Gerson Belucci, o cego representa alguém que vai enxergando progressivamente os mistérios da palavra revelada. Mas existe um detalhe curioso. O cego não voltou enxergando aos pouquinhos. Ele voltou vendo imediatamente. É verdade que a compreensão deste cego é que sobre Jesus ela foi amadurecendo, você pode observar isso no próprio capítulo. Mas a visão física foi instantânea. Além disso, se a água transformada em vinho representa o novo nascimento, como alguém pode nascer de novo sem enxergar espiritualmente? Isso então só vai acontecer lá no final? A sequência simplesmente não fecha. Outro ponto interessante aparece na cura do paralítico. Gerson lembra que, depois de curado, o homem ele foi ao templo e encontrou novamente Jesus e recebeu novas orientações. O texto realmente diz que ele foi ao templo, não é? Mas a aplicação feita merece muita atenção. A ideia transmitida é que, depois da experiência inicial com Cristo, o salvo precisa permanecer no templo, na Maranata, não é?
para ele continuar recebendo novas revelações do Espírito Santo. E aqui aparece uma característica muito forte da espiritualidade própria da Igreja Maranata. É no templo que se recebe a palavra revelada, é no templo que se ouvem os dons, é no templo que chegam as novas orientações, além da letra. Na prática, a permanência na instituição acaba sendo apresentada como condição para continuar ouvindo Jesus. Perceberam? Outro ponto que me chamou muito a atenção foi a multiplicação dos pães. Segundo Gerson Belucci, esse pão representa a palavra revelada, nós já falamos. Mais do que isso, ele afirma que nos cultos e seminários da Maranata, os irmãos recebem essa palavra viva. Tem que ser na Maranata, nos seminários da Maranata. E ele chega a dizer que eles não se alimentam da letra. Ora, Paulo nunca ensinou que a Bíblia mata. Quando Paulo escreveu que a letra mata, ele estava falando da antiga aliança e não da leitura das Escrituras Sagradas. Quando se cria uma oposição entre a letra e a palavra revelada, abre-se então um espaço para que a interpretação da Maranata tenha mais autoridade do que o próprio texto bíblico. Isso fica claro para vocês? Mas talvez o ponto mais preocupante tenha sido o último milagre. Segundo o pastor Adaíso Fernandes, lançar a rede à direita significa evangelizar sob uma direção revelada por Deus. E depois, Gerson Belucci ele afirma que essa direção ela acontece por meio dos dons espirituais. O problema é que Jesus nunca ensinou isso. Depois da ressurreição, ele simplesmente disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Jesus não mandou consultar antes de evangelizar. Ele mandou evangelizar. Quem prepara os corações é Deus. Quem anuncia é a igreja, eu e você. A EBD ela acaba substituindo um mandamento claro de Cristo por uma interpretação alegórica construída sobre um episódio específico. Bom, e chegamos então ao grande problema da aula. Depois de ensinar tudo isso, a conclusão foi: o evangelho deve ser praticado. Parabéns, Gerson Belucci. Concordo plenamente. Mas eu gostaria de perguntar a você, por que a Igreja Maranata consulta para fazer aquilo que Jesus já mandou fazer? Isso faz sentido, irmãos? Para batizar alguém, consulta. Para entregar uma cesta básica a um necessitado, consulta. Para visitar um enfermo no hospital, consulta. Para realizar determinadas visitas, consulta. Para abrir determinados trabalhos, consulta. Mas Jesus mandou consultar antes de amar? Mandou consultar antes de socorrer? Mandou consultar antes de visitar um doente? Mandou consultar antes de anunciar o evangelho? Não, meus irmãos, não. Ele simplesmente mandou fazer. Aliás, enquanto essa EBD ensinava que o evangelho deve ser praticado, as crianças, ao final da escola bíblica, aprendiam uma lição sobre perdão. Vejam lá no final do vídeo da Maranata. As crianças, elas aprenderam que deve se perdoar quem os ofende. Mas fica uma pergunta: esse ensino vale também para a instituição Igreja Maranata? Por quê? Porque a Igreja Maranata mantém processos contra os seus críticos, ex-membros. E continua, inclusive, recorrendo para aumentar indenizações, até mesmo quando ela já venceu alguma ação. E se a própria instituição entende que ela foi ofendida de alguma forma, por que ela não pratica exatamente aquilo que ela está ensinando para as crianças? Jesus mandou amar os inimigos, ou não? Jesus mandou orar pelos perseguidores, ou não? Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, perguntando por que os cristãos não preferiam sofrer o dano a levar certas disputas a tribunais de ímpios.
Naturalmente, nem toda ação judicial é errada, entendam isso. Existem situações em que recorrer à justiça é legítimo, óbvio. Mas quando uma igreja ensina diariamente, né, sobre o perdão, sobre renúncia, sobre amor aos inimigos, espera-se então que estes princípios eles também apareçam em sua atuação institucional, o que não acontece na Maranata. Outro ponto que merece reflexão foi o ensino sobre negar-se a si mesmo. Gerson Belucci, ele exortou os irmãos a abandonar o comodismo, tomar a cruz e negar a si mesmos. Excelente ensino, Gerson. Mas essa renúncia vale para todos mesmo? A Igreja Maranata costuma dizer que seu ministério ele é voluntário, que seus pastores não vivem da igreja, não são assalariados, que seus obreiros servem gratuitamente, não é isso? Entretanto, o próprio Gerson Belucci, que é aposentado, ele recebe uma remuneração da instituição, pelo menos ele tem esse direito, reside no imóvel que pertence à igreja, e eu não estou aqui discutindo o direito de um ministro receber algum sustento. O Novo Testamento admite essa possibilidade. O que eu estou perguntando aqui é outra coisa, entendam bem. Se o voluntariado ele é apresentado como um princípio da instituição, por que ele não parece valer igualmente para todos? Negar-se a si mesmo também não significa abrir mão de privilégios? Ora, ele tem salário, não precisa de pagamentos, não é? Significa, então, que ele poderia abrir mão, não poderia? Né? A igreja poderia abrir mão das disputas judiciais, não poderia? Né? Também poderia abrir mão da vingança, não poderia? Talvez justamente aí esteja a maior incoerência desta e das EBDs da Igreja Maranata, porque ensinar o Evangelho é relativamente fácil. Difícil é praticá-lo quando ele exige renúncia, perdão e amor, justamente por aqueles que nos criticam. Por isso, eu termino deixando uma única pergunta. A pergunta não é se os membros da Igreja Maranata praticam o Evangelho. Não, não é essa a pergunta. A pergunta é outra. A pergunta é: a própria Igreja Cristã Maranata pratica o Evangelho que ela prega? Pense nisso, tá certo? Pense nisso com todo carinho. E sobre esta EBD de hoje, né, de domingo, dia 12 de julho de 2026, amanhã, no canal Manaim, nós faremos a nossa live habitual e traremos muitas outras considerações sobre aquilo que eu trouxe apenas de um modo mais amplo, tá bom? Então é isso aí, até amanhã, que Deus abençoe a sua vida, fique na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus.